Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Na verdade, a gente já começou nesse grupo, né? Esse livro lindo que a Michelle escreveu durante muito tempo. A gente vai começar a leitura hoje do livro mesmo. Só para a gente retomar um pouquinho, não sei se quem está aqui hoje esteve comigo lendo a apresentação do Christian. Eu achei que foi muito bacana porque nós lemos aqui no grupo a apresentação do Christian, fizemos as considerações e lemos a crítica dele, e depois teve o lançamento em São Paulo, e aí ele confirmou a nossa leitura. Achei super legal a gente ter Hum, feito esse caminho, não foi? Eu fiquei feliz com a nossa, com a nossa leitura aqui da apresentação. Então, só para a gente começar esquentando um pouco aqui os nossos trabalhos, eu já não sei se eu já comentei isso com vocês, mas eu tive a felicidade de ler o livro antes dele ser antes dele ser publicado, né? Eu estava em São Paulo, encontrei com a Michelle e ela ela não, né? Eu fiquei falando, Michele, não vou embora daqui sem ler esse livro. Você vai lançar o livro, eu vou estar lá em Portugal. E fiz um chororô. E ela falou, tá bom, vai, pode ler. E aí eu recebi um exemplar que eu até brinco que foi quem assistiu o lançamento primeiro, que foi em São Paulo, o Christian, a Michelle brinca que fazia uma cópia, né, espiralada com capa transparente. E aí eu ganhei uma cópia espiralada com capa transparente, é, que tá aqui, ó, para vocês verem aqui a minha cópia espiralada com capa transparente. Enfim, e aí eu brinco com ela, brinquei com a Eva também da Toro, que a Michelle teve uma recaída, né, aos velhos tempos. Ela fez lá como ela fazia os livros lá atrás, antes de ter editora. Foi uma brincadeira só. Mas por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu li o livro e fiz algumas observações que eu inclusive mandei para a Michelle, depois eu fiz uma resenha e eu queria trazer para vocês, porque eu acho que isso, primeiro, que norteia um pouco a nossa leitura, segundo, que são as coisas que eu observei no livro que eu acho que são preciosas para a nossa clínica e para o nosso trabalho. Então, eu queria só nesse início dar para vocês esse panorama, antes da gente começar efetivamente, tá bom? Então, eu começo dizendo para vocês que eu acho que esse livro é um livro que volta a fundamentos. Gosto de dizer que é um livro que trabalha com a teoria raiz, né? A Michelle vai no Freud, vai lá no Lacan. Se vocês olharem as referências bibliográficas do livro, vocês vão encontrar Freud e Lacan. É isso que vocês vão encontrar, basicamente, né? E acho que isso é um traço dela e é um traço muito interessante, um estilo. Eu particularmente gosto, acho bom, né? Existem outros modos de ler o Lacan. Esse é um que eu gosto, aprecio muito e me ajuda muito na minha clínica. Bom, então o livro tem uma interessante apresentação do Christian, que nós já lemos nesse grupo. E ele traz uma leitura curiosa e uma certa crítica, claro, ao modo dele ler a psicanálise lacaniana. E ele faz perguntas para Michelle, né? Algumas. Toda a crítica dele vocês conseguem encontrar lá no canal do YouTube, mas também está aqui na apresentação do livro, né? Então, só para gente, quem tiver aí com o livro na mão e quiser abrir, eu fiz aqui umas anotações, olha. Na página 11 a gente tem uma coisa que eu acho que vale a pena. Lá no meio do livro, no final, o Christian diz assim, ó: portanto, é da relação entre sujeito e significante que se deduzirão as relações entre sujeito e o grande outro, entre castração e desejo, entre desejo e demanda, entre desejo e gozo. As reinterpretações sucessivas da posição do falo permitem redescrever os tempos do complexo de Édipo, sem recorrer às figuras personológicas. Então, acho importante isso que o Christian diz aqui, ou seja, a leitura estrutural que a gente faz nesse livro nos oferece essas articulações, que são articulações que a gente precisa fazer na clínica, na nossa escuta, no dia a dia. Pois na página 12 eu recortei mais um pedacinho que eu considero também fundamental, vale a pena
para vocês se quiserem aí, lá em cima, no começo da página 12. Portanto, as estruturas clínicas referem-se a tipos diferenciais de desejo, por exemplo, insatisfeito na histeria, impossível na neurose obsessiva, prevenido na fobia, reduzido à vontade de gozo na perversão, ou a formas específicas de defesa estruturante, como recalque na neurose, foraclusão na psicose e desmentido na perversão. Aqui tem um esquema, né, gente? Isso aqui é esquema. Esquema para a gente ter, grifem, separem, porque isso vai ajudar no nosso trabalho. No entanto, as diferenças parecem induzir um. Bom, aí eu vou para outro lugar agora aqui, um pouquinho mais para baixo. É, Aqui, ó. No plano dos sintomas e do fantasma, encontramos a dialética estrutural e a contingência pela qual certos modos de sofrimento se impõem na trajetória de cada sujeito. Olha que bonito isso. Então, o Christian faz uma separação, né, entre aquilo que é estrutural e a contingência da vida de cada um, né? Necessidade estrutural, possibilidade sintomática e contingência dialética compõem dessa maneira três ordens distintas de estruturalidade. Acho que aqui o Christian amplia um pouquinho a leitura. Eu gosto. Acho que dá um charme aí para a leitura que a Michelle está fazendo. Depois, na página 13, tem a crítica, que eu acho que é importante que a gente tenha clareza do que é essa crítica. Uma delas, ele faz mais de uma, né? Críticas super elegantes, críticas acadêmicas, críticas é, que ampliam e não que atormentam, digamos assim. A gente também já falou sobre isso, né? Lá no final, na página 13, ele vai falar de temporalidades múltiplas e não de atemporalidade. A gente discutiu isso bastante quando a gente leu aqui, mas eu queria só ressaltar isso, porque isso é uma coisa importante. Quando a gente fala que as estruturas ou que o complexo de Édipo, ou que a teoria é atemporal, o Christian está levantando aqui uma coisa interessante, porque ele diz a alienação ao desejo do grande outro. Ela não é, ele está dizendo, não sei se é bem atemporal, eu acho que tem uma multitemporalidade. Até porque a alienação na transferência são as atualizações da estrutura em temporalidades distintas. Tem a temporalidade sei lá, digamos, onde os significantes foram significados, digamos assim, né? Tem a temporalidade do hoje, onde a gente está se encontrando lá com o nosso paciente. Tem a temporalidade do grande outro. Nós somos analistas e os nossos analisandos são analisandos do nosso tempo. Então, acho que tem muito aqui para a gente conversar. Não vamos fazer de novo, já fizemos no outro encontro, mas só fazendo um resumão do que a gente fez no primeiro dia do trabalho sobre a apresentação. E, por fim, ele coloca, na página 14, agora eu estou. A peculiaridade do estruturalismo de Lacan é que ele introduz no interior das categorias ahistóricas e atemporais de Kant uma concepção dialética dependente de uma lógica temporal composta de movimentos e cortes. Acho isso também muito bonito que o Christian está dizendo aqui para gente. Porque além da temporalidade que teoricamente existiria nas estruturas e na constituição de cada sujeito, ainda tem uma temporalidade no corte que a gente faz. A gente também faz S1, S2 quando a gente corta em algum lugar o sujeito que a gente está analisando ali. Sim, podemos continuar? Isso aqui foi super sofisticado e a gente vai continuar lendo assim, com essa riqueza de detalhes. Essa é a minha ideia de ler esse livro aqui, vou fazer para vocês essa curadoria. Assim, eu já li duas vezes o livro e vou pegando outras coisas para trazer aqui para vocês, para além. Não vou ler o livro, só o livro, vou ler o livro e vou ler para além. Então, o que que eu conto para vocês de cara aqui que a gente vai encontrar nesse livro e que eu acho que vale a pena vocês saberem antes da gente começar a ler? Então, a primeira coisa é o seguinte: não negligenciem as notas de rodapé.
É um livro que me lembra o Freud, assim. Às vezes o Freud tinha uma nota de rodapé que era mais valiosa que o, que o texto, né? Esse livro tem essa particularidade. Algumas delas são uns achados, assim, da Michelle, bem bacanas. Então não pulem as notas de rodapé. Eu destaco, por exemplo, a nota do capítulo 1, página 31. Fazer um com o grande outro nas relações amorosas. Esse é um ponto sensível que comparece nas formas que caracterizam o sofrimento, a demanda e a idealização da histeria, por exemplo. Também vou destacar aqui a nota que relaciona a demanda de amor na histeria ao temor da perda do amor parental. A Michelle faz uma. Eu vou fazer uma passagem, depois a gente vai ler tudo isso, mas é só para marcar para vocês o que eu acho que de cara assim vale a pena. Isso está na página 33, capítulo 2. Capítulo 1, desculpa, página 33. Também tem no capítulo 2, na página 62. No capítulo sobre a neurose obsessiva, tem uma nota que lembra a afinidade entre a superstição obsessiva e a psicose, que muitas vezes nos confunde na clínica. A gente fica perdido quando tem alguma coisa que é da religião do obsessivo, como a gente costuma dizer nas supervisões, e quando é essa crença firme da psicose, né? A crença não, a aderência imaginária na psicose. Isso está na página 77. Depois, relação entre a depressão e o desejo impossível na neurose obsessiva. Também tem sido difícil na clínica a gente fazer essa distinção. Página 75. Tem uma nota que eu adoro, um parágrafo que eu adoro, quando a Michelle fala do ser da necessidade, está no capítulo 1, página 26. Eu vou ler aqui para vocês, ó. O primeiro tempo é lógico, portanto, miticamente construído, e a unidade de gozo incestuosa com o grande outro, suposta correspondência entre a demanda da satisfação, deve ser considerada nessa perspectiva como totalmente inexistente. Eu acho linda essa ideia de que o tempo que a gente imagina que tenha sido de completude absoluto, ele é mítico, ele nunca existiu. Nem no ser da necessidade lá atrás, do início dos começos. Não sei o que que vocês pensam disso, mas eu acho isso muito bonito. Vou rápido para a gente começar a ler aqui, ó. Depois tem uma abordagem bonita, eu acho, e delicada sobre o autoerotismo, que ela explora o RSI, fazendo a relação do objeto, a questão do quem sou nas neuroses, está no capítulo 2, página 46. Depois a gente pode ver as hipóteses sobre as necessidades das provas de amor, da histeria, que é uma coisa que a gente sempre fala nos estudos, na supervisão, página 60, capítulo 2. Isso é uma introdução cheia de spoiler, mas é para vocês irem bonitinho nos pontos interessantes. Proximidade entre desejo impossível e insatisfação na neurose obsessiva, página 78, capítulo 2 também. Bom, depois aqui, ó, articulação precisa na distinção entre o sintoma fóbico e a estrutura fóbica, que é uma confusão, que é difícil a gente negligencia os fóbicos e eles estão aí, a gente acaba atendendo fóbicos como se fossem neuróticos, histéricos ou obsessivos, enfim. E a Michelle traz uma distinção bonita no capítulo 2. Oi, Acho que Vivi. esse é o capítulo mais difícil, assim, Ah, mas a gente vai da atravessar terapia. bonitinho. A minha ideia aqui, Vivian, é que a gente leia com precisão, vá onde a Michelle foi e que a gente assista os filmes, comente os livros que ela está sugerindo, os textos que ela está sugerindo. Vamos fazer bonitinha a leitura aqui. Uhum. É isso aí. Depois eu fiz uma brincadeira, que eu até comentei lá no dia no lançamento em Lisboa. Também fiz essa articulação na resenha que eu fiz do livro. Eu fiz um Não Confunda. Existe um livro de criança, eu tenho uma filha pequena, né? E ela aprendeu a ler com um livro da Eva Furnari. E o livro um deles chama-se Não Confunda. Então, eu não confunda panela com janela, né? Você está aprendendo a ler
e o livro tem essas coisas. E eu fiz um Não Confunda do livro da Michelle. Vou ler para vocês aqui, porque eu acho que é assim a espinha dorsal desse livro. Esse livro ele faz umas desconfusões, né, teóricas e tal. Então, não confunda os fenômenos que são narrados pelo nosso paciente com o sujeito que a gente está escutando, com os elementos que determinam uma estrutura. Não confundir a presença das manifestações típicas, normalmente ligadas a uma ou outra estrutura, com um funcionamento estrutural. Ou seja, falamos hoje numa supervisão sobre isso. Uma pessoa com ações, digamos assim, fóbicas, mas não com um desejo prevenido. Então, é uma coisa também não é muito simples, parece, mas não é simples. Não confundir a castração como um impedimento em si. Às vezes a pessoa diz, tá castrado, isso aí é coisa de castração, é uma bobagem isso. Com uma barreira quase natural que faz de um ser da necessidade um sujeito barrado. A gente não confundir o que é mito no Édipo com o que há de simbólico nele, que a gente não confunda o diagnóstico de autismo da psiquiatria com as estratégias bem-sucedidas de negação do desejo na neurose obsessiva. O livro desconfunde diagnóstico de TOD, por exemplo, da psiquiatria, com uma saída sintomática neurótica da psicanálise. A gente não faz nada com diagnóstico de TOD, né, gente? Não confundir a síndrome do pânico na psiquiatria, que às vezes é assim que chegam os nossos sujeitos, com o estado de suspensão do sujeito na fobia, por exemplo. Não confundir o trauma que produz sintoma com o real circunscrito simbolicamente como traumático. E por fim, a gente não confunde leituras de coordenadas estruturais com certezas de manuais e de falações aí, que agora todo mundo tem certeza de tudo na psicanálise, é uma loucura. É, Depois, a posição, eu acho que tem uma delicadeza na maneira com que ela apresenta a saída fóbica do Hans. Ela constrói bonitinho a fobia, assim, a gente vê a fobia nascendo no Hans. Acho isso fundamental para a gente pensar na fobia. Depois tem o passo a passo, que eu vou trazer o meu, eu já tenho o passo a passo dela para a leitura das psicoses. A Michelle tem um famoso passo a passo para a gente atender psicose. Quem está com ela nos grupos, quem estuda psicanálise e lê a leitura que ela faz, conhece esse passo a passo da psicose, que é primoroso, na minha opinião. E eu tenho o meu jeito de ler esse passo a passo, então eu vou contar, vou ler o livro, vou contar o que ela diz e vou falar como eu faço. A gente vai fazer as três coisas e trazer exemplos clínicos, por isso. Eu só consigo prometer que eu vou gravar hoje, gente, porque depois de hoje eu vou me libertar com os exemplos clínicos, certo? E aí eu não consigo mais gravar, porque depois não posso mandar. É, também aqui, ó, tem. Ela desmonta a ideia de que o incesto, no primeiro tempo do Édipo, seria uma experiência vivida a ser superada, que a gente aprende isso na faculdade muitas vezes, né? Evidenciando a atemporalidade da relação entre o gozo e esse suposto incesto, resgatando um valor lógico e estrutural dessa temporalidade mítica, certo? Do gozo primitivo, incestuoso entre mãe e criança, que é uma coisa que está sempre por aí. É, Depois está cheio de aforismos no livro, que a gente gosta, quem gosta dos aforismos lacanianos, estão todos lá. Não há relação sexual, o que era uma mulher, a verdade tem estrutura de ficção, a gente vai encontrar muitos deles lá, daquele jeito didático que a Michelle traz esses aforismos e que tornam-se úteis na clínica, param de ser só frases bonitas, não é? É, Eu acho que é isso. Depois eu tenho aqui, é que tem muita coisa que eu recortei. Eu recortei algumas frases que eu acho que são importantes, mas aí eu tenho aqui anotado e eu vou fazendo, eu vou trazendo para vocês conforme é, o livro, o livro for dando, tá bom? Então, pelo menos assim, em geral, sim, tem as dicas dela de filme, de livros, que eu também acho que são, nos ajudam na clínica, pensar e articular. Tudo bem?
Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Podemos começar a nossa leitura? Então, vamos começar na página 17. A Michelle começa o livro com essa, do fenômeno à estrutura, da famosa frase, o fenômeno não determina a estrutura, né? Da série, o fenômeno não determina a estrutura. Depois, o próximo capítulo, eu aconselho, né? O próximo vai ser Castração Simbólica do Complexo de Édipo, a Metáfora Paterna. Quem não leu, eu recomendo fortemente que leia esse livro antes, porque vai ser. Aqui ele tá super resumidão. É um capítulo que é só para quem já está é, bem íntimo com essa leitura do Édipo. Quem não tá, eu recomendo que leia esse livro. Pelo que eu estou sabendo, a Michelle vai reeditar esse livro, ela vai dar uma resumida, vai reeditar, resumida não, vai dar uma enxugada. Em breve, então, tem edição nova dele, vamos ver se vai rápido essa leitura que ela faz. Então vamos lá, introdução. Do fenômeno à estrutura. Expressões como estrutura das psicoses, estrutura perversa e estrutura da neurose, assim como referências à estrutura histérica, fóbica, obsessiva ou paranoica, dominam o vocabulário lacaniano desde os primeiros seminários. No seminário 1, Lacan já definia como estrutura a diferença entre neuroses e psicoses. Isso também já está no Freud, né? O Freud também fala em algum momento sobre essas diferenças. Não sei se o Freud usa a palavra estrutura, ele fala as neuroses, né? Ele vai falando das neuroses. O de que se trata para Freud é aprender a diferença de estrutura que existe entre a retração da realidade que constatamos nas neuroses e o que constatamos na psicose. Lacan, página 138, seminário 1. Para Lacan, mais além dos fenômenos clínicos que caracterizam neuroses, psicoses e perversões, o sintoma, a alucinação e o fetiche, a investigação freudiana abre caminho para a compreensão daquilo que condiciona tais fenômenos, dos mecanismos psíquicos dos quais eles são a expressão. O ensinamento freudiano, nisto inteiramente conforme ao que se produz no resto do domínio científico, faz intervir móveis que estão além da experiência imediata e que não podem, de forma alguma, ser apreendidos de forma sensível. Aí, como na física, não é a cor que retemos em seu caráter sentido e diferenciado pela experiência direta, é algo que está atrás e que a condiciona. Bacana, né? Isso que está aqui. É legal, né? A gente vê uma cor não pela cor que a gente vê, pelo, pelo processo de enxergar a cor lá nos bastonetes, no esquema óptico, digamos assim, né? No esquema que é, a gente enxerga uma coisa que é outra coisa que faz a gente enxergar, né? Acho que isso é bonito para abrir aqui, essa diferença entre aquilo que está dito e aquilo que organiza esse dito, que impulsiona esse dito. A concepção lacaniana de estruturas clínicas tem, portanto, em sua base não a experiência imediata, mas a pergunta sobre os mecanismos que estão por trás dessa experiência. Gente, isso está no Freud já. Se vocês pegarem as cartas do Freud com Fliess, vocês vão ver isso de cabo a rabo. O Freud vai tentando descobrir qual é o mecanismo, né? O Freud faz um inconsciente, ele postula a ideia de um inconsciente, que é um inconsciente que tem mecanismos, né? Hidráulico, tópico, topológico, né? Mecânico, hidráulico e topológico. O que está por trás daquilo que acontece e que aparece. A concepção lacaniana, já falei, do ponto de vista que nos guia, não temos essa confiança a priori no fenômeno. Pela simples razão de que nosso encaminhamento é científico e de que o ponto de partida da ciência moderna é não se fiar nos fenômenos e procurar atrás algo de mais subsistente que o explique. Eu vou ter que falar um exemplo clínico, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Embora o próprio Freud jamais tenha utilizado a expressão estrutura clínica, pronto, está aqui a resposta, nem
tenha descartado a necessidade da presença de fenômenos clínicos para o diagnóstico psicanalítico, conversões para as histerias, compulsões para as neuroses obsessivas, medos para as fobias, alucinações e delírios para as psicoses e fetiches para as perversões, é a teoria freudiana que Lacan recolherá é da teoria freudiana que Lacan recolherá os conceitos que servirão para definir neuroses, psicoses e perversões como estruturas clínicas. Aliás, sobre isso, a gente não pode esquecer das pulsões. O Alejo, esse psicanalista que a gente mencionou aí, Christian Micheli dedica o livro a ele, todo mundo comentou um pouco sobre ele, né? Ele fazia muita questão de nos lembrar sobre as pulsões. O ser humano, essa é a diferença mais fundamental do ser humano com os animais. O ser humano não é um ser de instinto, ele é um ser de pulsões. Então, por exemplo, o controle está ligado à pulsão anal, não a nenhuma estrutura, a uma pulsionalidade. Pode estar nas três. Aliás, costuma estar. Controle geralmente está na histeria, está na neurose obsessiva, está na fobia. É difícil a gente saber de onde é aquele controle, né? A gente vai ter que ver outras coisas, outros elementos e a relação entre eles para a gente saber de qual estrutura se trata. O ponto de partida de Lacan será a explicação de Freud sobre o que está por trás desses fenômenos clínicos, os mecanismos de defesa. Entretanto, ao retomar de Freud tais mecanismos, Lacan faz mais que simplesmente reordenar a psicopatologia freudiana. O modo como ele retoma de Freud o caráter estrutural de cada um dos mecanismos de defesa, traz inovações clínicas tão valiosas que é inevitável reconhecer, nessa retomada lacaniana de Freud, uma clínica propriamente lacaniana. Tudo bem, gente? Isso às vezes é uma coisa que a gente vê, né? Quando a gente começa a estudar o Lacan, nossa clínica vai mudando, né? Uma clínica diferente da clínica freudiana, é uma diferente da clínica inglesa, né? É outra, é bem diferente mesmo. Os nossos pacientes provavelmente assistem a gente mudar, né? Sempre falo isso, a gente não precisa mudar de paciente, gente. A gente não precisa mudar as pessoas que a gente está atendendo, eles também vão acompanhando a sei lá, nosso, vou chamar de crescimento, mas outros tempos, né, da nossa clínica. Essa razão pela qual também, no que diz respeito às estruturas clínicas, o retorno a Freud, mais que um simples retorno, configura antes uma releitura. O que Lacan extrai da obra freudiana definitivamente não é encontrado em Freud sem a leitura de Lacan, ainda que ele considere que o pensamento freudiano é mais estruturalista do que se admite nas ideias aceitas. Aqui está no Lacan, página 386. É Lacan e não Freud. Oi, 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 Fê, não entendi essa parte, fala, Cris, o que porque você não entendeu? eu não entendi porque essa parte não é encontrada em Freud sem a leitura de Lacan, ainda que ele considere o pensamento freudiano É, é mais estruturalista. é assim, Eu né? não entendi. A leitura isso que o Lacan fala isso. O Lacan diz: o analista lê. O analista lê naquilo que se diz. Isso é uma frase do Lacan. Vejam, a gente está lendo um livro, nós aqui. Um livro que foi lido pelo Christian. Quando o Christian leu o livro, ele leu alguma coisa que ele trouxe na apresentação. Depois eu li também o mesmo livro. E eu vou trazer uma outra coisa. Vocês estão lendo, conforme eu falo, uma parte vocês concordam, outras vocês pensam, isso eu não sei. Ah, isso eu pensei tal coisa. Ah, isso. Então, cada um lê aquilo que lê a seu modo, com as suas possibilidades, com as suas condições, né, significantes da organização da sua cadeia, enfim, dos seus ideais, de tantas coisas que de você, né, Cris? Você vai ler você do seu jeito e eu vou ler do meu. O Freud foi lido por muita gente. O Winnicott
leu Freud e fez uma Hum. teoria, o Bion leu Freud e fez outra, Ferenczi leu Freud e pensou outra coisa. Então, a gente não. O que o Lacan lê no Freud, o Lacan extrai do Freud, a partir da leitura lacaniana. Mas é uma leitura. Alguém pode dizer, não, não foi isso, não, olha aqui, tem aqui, aqui. Se você pegasse outro parágrafo, ele não está dizendo isso. É Sabe isso. por que que eu tô com essa, eu fiquei assim com essa pergunta? Porque assim, ler Freud e vai para Lacan é difícil, tem que dar um giro no pensamento, que eu lia Freud assim, desenvolvimentista. Passo É. um, dois, três, quatro. Aí você vai para Lacan, faz essa leitura, assim, pulga, né? Mas, É Cris, eu nesse vou te sentido. contar uma coisa. Aí eu vou te dizer assim, eu acho que não é o Freud que você leu, é com quem você leu o Freud. Porque daí fazer do Freud um desenvolvimentista é a leitura de quem leu o Freud desenvolvimentista. Claro que o Freud fala, sim, em etapas, né, enfim, dá uma, Cronologia, né? parece uma cronologia. E o que o Lacan vai dizer é, não é. Olha aqui, ó, se vocês prestarem atenção, aqui, se vocês, isso que o Lacan vai fazer, essa é a leitura estrutural do Lacan. Mas você tem razão, se você lê o Freud sem o Lacan, você não consegue encontrar essa, essa leitura outra da psicanálise, que eu acho que faz muita diferença quando a gente vai trabalhar, né, na nossa clínica, como a gente entende as estruturas, como a gente entende, inclusive, o inconsciente. O inconsciente freudiano, ele é um inconsciente do conflito, ele é um inconsciente que tem instâncias que regulam os conflitos, né? O inconsciente lacaniano é o inconsciente do real simbólico imaginário, é estruturado como uma linguagem, é outro inconsciente. É uma outra concepção, né? É um outro jeito de você. Se você vai buscar se na sua clínica, você fica buscando o umbigo dos sonhos, né? O trauma, quando foi que aconteceu, o problema, onde está o problema, tarará, você está num jeito de fazer a psicanálise, né? Se você escuta como é que a pessoa articula aquilo, às vezes até nas supervisões, as pessoas costume, né, trazer a história, um resumo de todas as sessões ou qualquer coisa assim. E às vezes a gente precisa de uma última sessão, de um corte, de uma fala, para a gente pensar ali para a gente conseguir escutar o modus Hum. operandi ali daquele sujeito, do jeito dele organizar as coisas e ler a vida. Por isso a gente pergunta tanto, né? Uma pessoa diz: Ah, eu acho isso incrível. Eu queria ser incrível como essa minha amiga, né? E parece uma frase que dá para entender, né? Bom, qual é o segredo? Eu queria ser incrível como amiga, já entendi. Então, não. Como assim incrível como a sua amiga? O que que é ser incrível? Então, essa operação o Lacan fez por nós, eu acho. Quando ele traz o inconsciente estruturado como linguagem, a gente pensar nos significantes. Mas você tem razão, Cris, é muito difícil a gente mudar de um para o outro, né? Requer muito estudo, muita dedicação, muita coisa aí, né? Muita batida de cabeça na parede, é assim mesmo. Obrigada. Obrigada. Não sei se alguém entende diferente disso, quer complementar ou fazer alguma observação. Vamos seguir mais um pouquinho, então? Fernanda, Diga eu já. eu acho, eu estava ouvindo aqui e concordo com o que você está dizendo e fiquei pensando o papel também, né, nessa transição, né? Estava até pensando na minha trajetória, é, quando você vai fazer a análise com o lacaniano também, o quanto que isso convoca a gente
na teoria a entender essa diferença do Freud para o Lacan, né? Eu acho que muito, que enquanto você estava falando, eu estava pensando como que foi o meu clique, né, de um para o outro, porque eu também, a minha universidade era totalmente Freud, né? E aí eu acho que foi muito, claro, estudando, lendo, mas parece que estava assim difícil de ver. E agora, quando você vai para análise pessoal, aí é onde você fala, realmente tem uma coisa aqui que aponta para algo totalmente diferente. Uhum, Eu não uhum. só queria trazer isso, porque eu É acho legal, eu acho bom, acho é, legal, porque cada um tem uma experiência, sim, sim, né? É é, engraçado. Você está dizendo para mim, foi na análise, né? Quando eu tive um analista é, lacaniano, eu falei, pô, isso aqui foi diferente, né? Tá aham, fazendo diferença aqui no meu coraçãozinho, né? exato, É, outras pessoas fazem isso teoricamente, com sim, estudo, né? Cada um tem o seu, sei lá, cada um tem o seu caminho, né? Os caminhos são diversos, mas eu vejo isso às vezes quando alguém começa uma análise, né? Eu vou ter que parar de novo. Eu não consigo ficar sem os exemplos clínicos, gente. Eu não consigo. Peraí. O curioso, Fernanda, Fala. eu acho a dependência que você tem na leitura. Por exemplo, você ler Lacan sem ler Freud, me parece praticamente impossível. uhum, E você lê, é, é, quando você lê Lacan, você entende Freud com muito mais facilidade. Ainda que ele não explique isso aqui que a gente acabou de falar, que Freud nunca falou em estrutura, nem nada, e de repente aqui, onde a gente acabou de ler, o pensamento freudiano é mais estruturalista do que se admite nas ideias aceitas. É inevitável você não ir lá para a questão dos mecanismos dos sonhos, né? Que não se fala em estrutura ali, mas na verdade é toda uma estrutura retórica da Claro, linguagem, claro, claro que né? sim. Claro que Então, sim. assim, né, você não tem. Eu vejo essa dependência. Eu não sei se alguém já Mas se você vê, aventurou você a ler também está Lacan sem antes ler. lendo a partir do seu repertório filosófico, Uhum, antropológico. Você faz a leitura sempre nesse lugar de tudo isso que você já leu e já percorreu. Eu te respondo igual eu falei para a Janaína, é a minha leitura, tá, gente? Do mesmo jeito que eu acho que um bom analista é um bom analista, ponto. Ele pode ser ou não lacaniano. Eu também acho que quando a gente. Eu já encontrei pessoas muito interessantes freudo-lacanianas, lacano-freudianas e uhum, lacano-lacanianas, se a gente quiser brincar com os caminhos. A gente pode, do Freud, a minha história é do Freud para o Lacan. Eu, quando fiz a graduação na USP, a USP era super do Freud e do Lacan, a faculdade firme no propósito, Freud e Lacan, né? Na minha época, quem fez psicologia na USP anos antes do que eu fez uma psicologia experimental. A USP era ótima na psicologia experimental, quer dizer, depende do momento que você caiu ali naquele espaço. Então, eu gosto do freudo-lacanismo, porque eu acho que me dá uma impressão como para você, Rúbia. Parece que a gente sai das bases, estuda piano primeiro para depois tocar os uhum. outros instrumentos. Mas eu conheço gente interessante que começou lendo Lacan e foi para o Freud a partir do Lacan, e que também é muito consistente. Assim como eu conheço gente que fala bobagem, tendo lido Freud, tendo lido só o Lacan, é, tem tudo isso. O que eu quero dizer é que isso não. Alguém tá com. Peraí, deixa eu só. Sei que você faz um eco. Tem problema, Ju. O que eu quero dizer é que não dá para gente generalizar. Eu acho Uhum, que a gente tem. Não consigo generalizar, dizer que uma coisa é melhor que a outra, mas eu consigo validar as nossas experiências. Acho que quando você diz, para mim faz sentido do Freud para o Lacan. Bom, então esse é seu caminho, né? Quando a Janaína fala, acho que uma análise lacaniana faz diferença. Acho que é importante ela saber que é assim que ela pensa e que isso para ela é importante. Talvez ela vá, uma coisa que ela vai imprimir no estilo uhum, dela, o jeito que ela uhum. vai, a lacaniana que ela vai ser, leva isso em conta, né?
Sim. Boa. Vamos mais um pouco? Ainda temos 10 minutos, ainda dá para a gente ir mais um pouquinho aqui. Essa razão pela qual também, no que diz respeito às estruturas clínicas, o retorno, a gente já leu isso, né? É mais do que um simples retorno, né? Configura uma releitura. É isso mesmo, o Lacan relê Freud, né? Então, o que ele extrai da teoria freudiana definitivamente não é encontrado em Freud, isso que a gente estava falando aqui, né? Talvez a gente não encontre a literalidade. Mas a Michelle vai se esforçar muito nesse livro para trazer o Lacan falando aquilo que ela está falando que o Lacan falou. Então, assim como o Lacan fez em relação ao Freud, é um esforço grande de dizer: eu não estou inventando, eu li isso ali, vocês também estão vendo isso que eu li? É isso, acho que é isso que o Lacan também faz em relação ao Freud. É Lacan e não Freud que separa as neuroses, psicose e perversão pelos mecanismos da Verdragung, eu não sei falar, gente, alemão. Verdroigung, quem sabe falar? Bonitinho. Ninguém? Da Verloinung e da Verwerfung, dando destaque a três tipos de funcionamento estrutural, definidos por cada um desses mecanismos. Deixa eu só falar uma coisa. Hoje de manhã eu estava lembrando de um vídeo que eu vi uma vez da Marilena Chauí, e ela estava dizendo que a fundação da humanidade é estrutural, que os antropólogos eles postulam que a fundação da humanidade tem a ver com as estruturas de parentesco. Tem duas explicações, eu não sei se vocês conhecem. Uma é as estruturas de parentesco, estão na antropologia do Levi-Strauss e em outros antropólogos, né? Lestrou mesmo. É isso mesmo, que é quando o Freud fala do pai da ordem primeva, quando institui-se que uma mulher não vai ser, que as mulheres vão, cada uma vai ter o seu par, né? Que as famílias vão ser instituídas, quando não tem mais o pai da horda que pode ficar com todas as mulheres e matar todos os filhos, né? Quando tem a fratria, os irmãos fazem um acordo e ninguém mais será o pai da horda. Quer dizer, tem algo que é uma leitura estrutural, né? Tem uma organização estrutural de parentesco. Aí você vai ser minha mãe, ou outra irmã, outra tia, tem uma estrutura de parentesco que funda aí uma civilização. Essa é uma delas, e a outra que eu adoro, eu estudei no meu mestrado e eu acho lindo, quem não leu, vale a pena ler, chama-se O Triângulo Culinário, do Levi-Strauss. É lindo, ele fala que a cultura tem a ver com o alimento, com do cru ao cozido, ele diz. Isso é o aculturamento que vai acontecendo conforme a gente vai cozinhando os alimentos. Quando a gente pega o alimento da natureza, cru, ele tem um valor cultural. Quanto mais água, mais cultura. Então, quando a gente cozinha um alimento, ele está mais culturalmente, com mais atravessamento cultural. E é uma briga, o Levi-Strauss fala isso, e eu acho lindo, nunca mais esqueci isso, entre a natureza e o ser humano. E o ser humano ganha a briga, porque os alimentos apodrecem, a natureza apodrece os alimentos. E a natureza também nos apodrece, digamos assim, a gente também morre. A gente também, isso é uma das fontes de angústia, o Freud disse isso, envelhecimento, degenerescência do corpo. E quando a gente defuma um alimento, a gente o eterniza. É o defumado que fica lá, sei lá eu quanto tempo sem estragar. Então, é essa luta, essa briga das forças da natureza e do ser humano. É uma tensão, né? Essa leitura. O Freud tem essa leitura do inconsciente, que é um inconsciente em tensão. Acho isso também, enfim, só retomar aqui, porque tem umas bases estruturais nisso tudo, inclusive da fundação da humanidade, né? Tem essa leitura possível dos estruturalistas, né? Ler Freud sem Lacan é encontrar na psicose um mistério clínico intransponível. Vamos ler aqui a notinha? Conforme lembra Lacan, na abertura do seminário sobre as psicoses,
O rigor não se pode falar a rigor não se pode falar do tratamento da psicose em Freud, pois ele jamais falou disso, salvo de maneira totalmente alusiva. O Freud não achou que os psicóticos teriam um tratamento, né? Se não fosse o Lacan, a gente não teria o tratamento. Claro, mas também se não fosse o Freud, não tinha para neurose. Cada um teve tempo na sua vida para fazer alguma coisa, não deu para fazer tudo, né? Tá tudo bem. Deixa lá o Freud sem a neurose. Sem a neurose, olha, sem a psicose. Mas é isso, você está vendo? Quem perguntou a Cris, né? Você está vendo, Cris? Ler o Freud sem o Lacan te impede de atender, por exemplo, um psicótico, né? Você não vai ter, não é que te impede, você não tem ferramenta. Você vai fazer o quê com uma psicose no seu consultório? Entende? Você não tem ferramenta para ler a psicose. Não tem elemento teórico, não tem conceito, não tem suposição, hipótese clínica de organização. É a Eu, so... Fala, Cris. opa, não, só ia Vivian, fala, fazer uma Vivian. reflexão, talvez nem a neurose, né? Porque o Lacan, quando escreve uma questão preliminar, ele começa explicando a neurose, falando da metáfora paterna, para depois poder falar da psicose. Né? Então, a ausência dessa estrutura, né, psicose, numa clínica, né, a ausência das ferramentas e do conhecimento dessa estrutura é bem impeditiva para muita coisa, na minha A opinião. leitura estrutural. Eu também concordo com você, mas eu não sou aquela lacaniana que acha que só tem Lacan na vida. Eu não sou essa. Eu gosto muito. Para mim, ele faz sentido, ele organiza. Mas, de novo, eu acho que dá para ser psicanalista só com Freud. E dá para ser bom psicanalista, assim. Eu não... Aliás, dá para ser bom psicanalista até. Ser um bom psicanalista não é exatamente ter estudado, ter feito análise, ainda que tudo isso esteja em jogo, tá bom, gente? Mas eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem complexa, né? De quem é um bom psicanalista, como ser um bom psicanalista. Enfim, eu acho que nesse sentido eu sou mais aberta, assim. Eu acho que tem bons psicanalistas, inclusive, que não gostam do Lacan, e tudo bem, né? É isso. Mas eu te entendo, Vivian, mas eu tô com você, assim, eu acho muito difícil, para mim também é muito difícil pensar na minha clínica sem o Lacan, né? E pensar no meu trabalho sem o Lacan, mas eu consigo pensar que alguém pensa, e pensa bem, certo? Tudo bem, para mim tá tudo bem. O amiguinho fazer diferente. É muito importante para mim, eu tenho isso, é o meu traço, a minha contribuição para a psicanálise. Foi o meu encontro com a Michelle. Eu respeito muito as diferenças e eu procuro, apesar de eu me considerar neurótica, a gente nunca tem tanta certeza, né, gente? Mas eu acho que sou. É, e, portanto, regida pela lógica fálica, eu procuro o que eu posso, enquanto eu consigo, tentar não achar que aqui é melhor que ali, enfim, principalmente nessas coisas, da psicanálise. Bom, então, ler Freud sem Lacan, a gente não poderia atender uma psicose. É associar a psicose a Verdrangen como explicação freudiana para o delírio de Schreber. É reduzir a Verwerfung, a rejeição da castração na neurose obsessiva do homem dos lobos. Não vou parar nisso aqui porque a Michelle vai se demorar nessas coisas todas, tá? Então vamos com ela, que ela está só trazendo o essencial da estrutura. É somente com a leitura de Lacan que a Verwerfung passa ao centro da concepção estrutural das psicoses. E que a histeria de Dora, a neurose obsessiva do homem dos ratos, a fobia do Hans, a psicose do Schreber e a perversão do fetichista, no brilho do nariz, ganha estatuto de estruturas clínicas. Eu adoro isso que a Michelle vai lá nos casos mesmos do Freud. Eu gosto muito disso. Não precisamos dos casos atuais para atualizar a clínica. Né? Outra confusão. Clínica da atualidade e atualidade na clínica. Não é? Não precisamos. Aqueles mesmos casos do Freud podem ser lidos à luz da, de uma leitura lacaniana estrutural com
possibilidade de extrair ferramentas importantes para o nosso trabalho no dia a dia. É necessário ler Freud com Lacan para encontrar na Verdragon, na Verwerfung e na Verleumdung as três formas de funcionamento estrutural que caracterizam as três grandes estruturas clínicas, ainda que o próprio Lacan insistisse, e não sem razão, que seu projeto de retorno a Freud consistia em manejar os conceitos no espírito da pesquisa freudiana. É o que ele afirma desde o primeiro seminário. Nós não seguimos Freud, o acompanhamos. Que uma noção figure em algum lugar na obra de Freud, nem por isso nos assegura de que o manejamos no espírito da pesquisa freudiana. De nossa parte, é o espírito, a palavra de ordem, ao estilo dessa pesquisa que tentamos obedecer. Vou só ler mais um parágrafo, tá bom? E a gente encerra hoje. De fato, Lacan se mantém no espírito da pesquisa freudiana quando sustenta que há mecanismos psíquicos que condicionam os fenômenos clínicos e que esses mecanismos devem ser colocados no centro do problema diagnóstico. O Freud foi um grande pesquisador. Quando a gente olha e lê o Freud, a gente vai encontrando a pesquisa dele passo a passo. A gente vai vendo ele construir, né? Eu sempre dou o exemplo lindo quando ele está fazendo lá da primeira para a segunda tópica, quando ele está na teoria do trauma, quando ele está pensando que ele teria sido abusado pelo pai. Ele faz essa fala, ele diz, caro amigo, numa carta, né? Não sei se para o Flies, enfim, estou aqui desolado, porque eu também fui o meu pai também foi um desses abusadores, perversos, horrorosos, sei lá eu, parará. Porque acho que é quando ele está num hotel e a Catarina vem dizer para ele que viu o pai abusar da irmã, e aí ele tem certeza então que era de um abuso dos pais que se tratava o nascimento da neurose. Depois, mais para frente, ele sonha com a filha, e no sonho que ele tem com a filha, ele se ele para e fala: opa, pera um pouco. Eu nunca abusei das minhas filhas? Eu tive um sonho, é um sonho. Calma, isso não é realidade, não. Isso aqui é fantasia. Não é, nem meu pai abusou de mim e nem eu abusei das minhas filhas. Então, não é uma questão do acontecido que aconteceu. É o que precisa acontecer para alguma coisa acontecer, né? Acho que a Luciana Salum fala isso lá no livro dela da cadeia significante. Enfim, então esse tipo de construção que o Freud vai fazendo de pesquisa, passo a passo, inclusive em relação a ele mesmo, que é muito bonito, né? Mostra o grande pesquisador que ele é e que a gente devia, eu acho que a gente tem que se inspirar e seguir assim, como vocês fizeram hoje, quando a Janaína fala, para mim foi tal coisa, né? A Vivian fala, eu não consigo ver, tarará. A Cris fala, eu li o Freud, assim, tarará. A Rúbia veio para... Isso é a nossa pesquisa pessoal, como analista, né? Cada um na sua pesquisa pessoal aí, como analista. Bom, é isso, gente. Por hoje, ficamos aqui. A gente continua na página 19, na semana que vem. Até. Combinado, muito obrigada. Tchau, Obrigada a tchau, vocês. pessoal. Obrigada, tchau, tchau.